Com o elemento div, nós podemos criar divisões em nossas páginas, usando esse elemento para dizer qual pedaço daquela página pertence àquela divisão. Então, se a gente tiver alguns parágrafos aqui na página e cada um deles for de uma parte diferente, ou dois deles for de uma parte diferente, nós podemos marcá-los com uma div e aplicar o estilo nessa divisão, dividindo essas partes. Aqui nessa página, por exemplo, eu tenho 3 parágrafos e eu posso pegar os 2 primeiros e colocá-los em uma div. Dessa maneira aqui, olha. Então, a div começa aqui em cima e o parágrafo, esse primeiro, começa dentro da div e termina aqui dentro também. E o segundo parágrafo, da mesma forma, começa e termina aqui dentro da div também. Então, agora eu tenho essa divisão e mais tarde eu posso colocar um ID nessa divisão, marcando ela para receber o estilo. O resultado aqui, só da marcação com a div, é nenhum, ou seja, como eu não apliquei nenhum estilo aqui, ficou como se tivesse só os 3 parágrafos mesmo, mas se eu colocar estilo na div, nós conseguimos visualizar aquela divisão. E agora aqui eu tenho a divisão. Essa div agora está aqui, olha, com a margem, nenhuma, 2 pixels de borda e nenhum padding também. E aí nós podemos alterar esses itens, cada um deles aqui. Por enquanto, sem atualizar a página aqui, eu estou com nada de borda na esquerda. E agora aqui nós conseguimos visualizar uma borda de 20 pixels ali na esquerda. Se você notar, além daquela borda, ainda existe uma borda do corpo. O corpo também tem lá uma margem de 8 pixels. E aí nós podemos retirar isso, depois nós vamos ver como trabalhar essa margem para a página, para o corpo da página ficar bem encostado aqui na tela do navegador. Quando nós aplicamos o background color, ele é aplicado no padding e não em margem. Então, ele vai ser aplicado lá aquele espaço que vai do conteúdo até a borda. Então, somente aquela parte interna é que vai receber esse background color. A margem não. E aqui nós vemos isso, olha. Aquela margem que está fora ali da borda, ela ficou sem nenhuma cor, enquanto que aqui dentro e até o conteúdo, do conteúdo até o padding, ele ficou com a cor de fundo que eu ajustei lá no CSS. Agora vamos ver o colapso de margens. Quando nós temos margens horizontais, elas não se juntam.
Então, o espaço em branco de um elemento, ele é somado àquele espaço em branco do próximo elemento lá, no caso das margens horizontais. Já no caso das margens verticais, nós temos então um colapso. O que que é o colapso? O que vai acontecer é que a maior margem ela será aplicada. Então, nós vamos ver um exemplo aqui agora com dois parágrafos, cada um com um ID, e ajustando margem de um e de outro aqui para nós verificarmos esse comportamento. Então, aqui nessa página com 3 parágrafos, eu vou colocar ID no primeiro aqui. E vou aplicar o estilo com a margem. No primeiro eu coloquei 20 pixels de margem e no segundo eu vou colocar 10 pixels. E nós vamos ver o resultado disso lá no navegador. Se você notar aqui, olha, a parte de cima do elemento segundo, do parágrafo segundo aqui, ele tem uma margem e essa margem faz parte do espaço que tem entre um parágrafo e o outro. Então, esse aqui, no caso, como o maior valor de margem é o de 20 pixels, então ficou aqui o espaço entre esses dois elementos de 20 pixels. Resumindo, então, fica assim: se eu tenho um elemento com uma determinada margem e o de baixo ele possui uma margem maior, então entre essa aqui e a de baixo, a que ficará valendo será a de baixo. Então nós teremos algo desse tipo aqui, ó. Entre esses dois elementos nós teremos 10 pixels aqui, porque é sempre escolhida a maior margem. E é sempre assim, a parte de baixo do de cima com a parte de cima do de baixo. E aí a maior delas é a aplicada. Para centralizar um elemento, nós podemos usar o margin left ajustado com o margin right para alto. Então eu vou deixar para o navegador escolher os valores e ele vai acabar escolhendo um valor que centraliza o elemento. Ele vai deixar metade daquele espaço que está sobrando do tamanho da página para a esquerda e a outra metade para a direita. Vou ajustar aqui então o valor de largura para esse elemento, por exemplo, 300 pixels para o primeiro parágrafo. E aqui ele fez o quê? Ele pegou então os 300 pixels e ajustou a largura desse parágrafo e calculou um valor de margem left e um valor de margem right, de maneira que ficou metade para cada um e acabou centralizando esse parágrafo primeiro aqui. A background color do body, ela é aplicada tanto em margem quanto em pad, então ela é diferente lá daquela background color dos elementos comuns.
Então aqui nós temos, olha, apesar daquela do body aqui ter uma pequena margem aqui de 8 pixels quando nós visualizamos, se eu colocar aqui a borda dá para ver bem isso. Então tá aqui, olha. Mas aquela cor de fundo ela foi aplicada em tudo, porque esse é o elemento body. Então, para exibir a página aqui e ficar mais interessante, eles deixam tudo, senão ficaria um espaço branco aqui, olha, bem no canto dessa página que não ficaria legal. Enquanto que aqui o background color só veio até a borda no parágrafo. Ou a parte de fora ali daquele elemento, que é a margem, ela acabou não recebendo a cor amarela. Ficou com a cor ajustada pelo body lá. Vamos agora ver como controlar o tamanho e a exibição dos elementos. Agora sim, eu posso criar uma página mais interessante porque eu posso deixar cada um dos meus elementos naquela posição que eu quiser dentro da minha página. Para isso, nós precisamos primeiro entender lá aquela questão dos elementos de bloco e dos elementos de linha. O elemento de linha, ele é do tamanho do conteúdo dele. Já o elemento de bloco, ele vai ficar com a largura do tamanho da largura que tiver espaço para ele. Então, ele vai ocupar toda aquela janela lá e vai ter também um espaço aqui antes e um espaço depois daquele elemento, no caso do elemento de bloco. Nós podemos ajustar a largura e a altura lá do conteúdo usando CSS. Então, os elementos de bloco, eles possuem aquela quebra de linha antes e depois. Então, o parágrafo que nós vimos como um elemento de bloco, ele tem lá esses espaços. E os elementos de linha, eles são do tamanho só do conteúdo deles. Você pode alterar o comportamento, então apesar de um elemento ser um elemento de bloco, você pode mostrar ele como um elemento de linha, alterando a propriedade display. Então o LI, que é um elemento de bloco, se você mudar ele para display inline, ele ao invés de ser exibido como um bloco, ele vai ficar como um inline. E as opções são block, inline e none. Se você usar o none, você vai estar removendo aquele elemento da página. Então, nós temos uma página com uma lista não ordenada. Esses elementos da lista eles são elementos de bloco. E eu posso mudar o display deles aqui para none, por exemplo. E aí eles somem da página. E eu posso alterar aqui também para display inline. E aí agora eles são mostrados em linha aqui, ó. Você poderia, por exemplo, alterar aqui as propriedades desses elementos para torná-los aqui, por exemplo, um navbar de uma página. A barra de navegação, o menu aqui em cima. Nós podemos ajustar lá a largura e a altura dos elementos e também nós podemos ajustar valores mínimos e máximos para isso. Ou seja, eu posso falar o máximo que um determinado elemento pode ocupar na página, posso falar também o mínimo e o navegador, conforme o tamanho da tela, ele vai respeitar esses valores lá na hora de exibir o elemento. Aqui eu vou utilizar esses dois parágrafos aqui para verificar o funcionamento então lá da largura e da altura.
Aqui eu ajustei então a largura do primeiro como um valor fixo de 200 pixels e do segundo eu coloquei valor mínimo e valor máximo. Aqui no inspecionar nós conseguimos verificar, então está aqui, olha, a largura daquele primeiro parágrafo está com 200 pixels e do segundo parágrafo está ajustado aqui com os 300 pixels, ou seja, está ajustado com o valor máximo que eu permiti lá no código CSS. Conforme eu reduzo aqui a página, esse parágrafo aqui, ele também fica reduzido. Por quê? Porque eu tenho um valor mínimo e um valor máximo. Não é necessário utilizar aquele valor. Até que ele alcança aqui 200 pixels e aí ele não altera mais. Apesar de não ser exibido aqui, ele ainda continua aqui com os 200 pixels e aí aparece a barra de rolagem aqui na página para exibir todo aquele conteúdo. Enquanto que o de cima, ele não muda, ele está sempre com 200 pixels, não importa o tamanho aqui da tela. Se essa tela aumentar demais também, mesmo assim, o segundo parágrafo não vai ultrapassar 300 pixels, porque foi o valor que nós ajustamos aqui para o máximo. Então, ele fica intercalando entre o máximo e o mínimo. Além disso, nós podemos também ajustar a altura. Então, aqui agora nós temos aquele elemento ali com 50 pixels de altura. E, se você prestar atenção, aquele conteúdo ele está ultrapassando esses 50 pixels. Se eu ajustar aqui, por exemplo, 40 pixels, ele está ultrapassando ali. Ó. Então, aquele segundo parágrafo, que é esse aqui, ó, ele ultrapassou o valor, mas o valor está aqui ajustado com o height. O que aconteceu? Houve então aqui, o primeiro valor ainda não ultrapassou, ele não passou dos 40 pixels ali de altura, mas esse segundo ele ultrapassou. Aqui aconteceu que finalzinho aqui do parágrafo, ele, nessa palavra aqui, aquas, ele acabou ocorrendo um overflow. E aí nós vamos ver depois o que nós podemos fazer com esse overflow, como nós podemos controlá-lo. O que nós podemos guardar aqui é que quando estamos ajustando o valor de mínimo de largura, se ele for maior que a tela, aparece então a scroll bar, que é aquela barra de rolagem lá. Max e mínimo de width, quer dizer, da largura, eles podem ser usados em conjunto, ou você pode usar apenas um deles. E o overflow? Se você ajustar o tamanho do elemento que for menor do que o conteúdo, então quer dizer, eu ajustei uma determinada altura, mas o conteúdo daquele elemento ultrapassa aquela altura. O navegador ele pode mostrar o conteúdo fora das bordas. Então, quando eu ajustar uma borda ali para aqueles elementos, para aquele segundo elemento ali, ó, você vai ter uma ideia do, do que aconteceu ali para fora da borda. Aqui, olha, está a borda e eu vou retirar aquele último parágrafo. Então, aqui, olha, só tem o primeiro e o segundo parágrafo. Agora, aqui, a borda está aqui e esse conteúdo aqui, ele ultrapassou a borda. Tá?
porque a altura está especificada como 40 pixels. Mas você pode alterar as opções aqui dos valores de overflow, que são visible, quer dizer, o padrão é mostrar, mesmo que o conteúdo ultrapasse aquele valor que você ajustou, ele vai mostrar. Mas você pode escolher, por exemplo, hidden, para esconder aquilo que sobrou. Pode usar o scroll para sempre usar a barra de rolagem para exibir esses itens. Pode usar o automático, quer dizer, se couber naquela altura todo o conteúdo, não vai usar a barra de rolagem, no caso do automático aqui do alto. Mas se aquela altura for menor do que a altura for maior do que a altura especificada, aí sim aparece a barra de rolagem. Ou você pode herdar do pai o mesmo comportamento do overflow. Então quer dizer que esse overflow do segundo aqui, ele ainda está com o padrão, que é visible, e agora nós vamos colocar aqui o hidden. Você vai ver que as duas últimas palavras ali, elas vão sumir, ó, então mais de duas, né? Naquele caso ali. E, ó, então a altura aqui não ultrapassa e o conteúdo simplesmente sumiu. Se você quiser, você pode sempre usar uma barra de rolagem, e aí no caso aqui, olha, essa barra sempre vai estar disponível, mesmo que esse conteúdo não seja maior, né? Pode ser que se ele for maior aqui, ó, se eu ajustar a altura aqui para 60 pixels, por exemplo, cabe todo o elemento ali, não, vamos por 80. Aqui agora, ó, cabe todo o elemento, mas mesmo assim você consegue notar que existe aqui o lugar da barra de rolagem. Então eu não acho essa opção muito interessante, mas dependendo do design pode ser interessante. E a Alto, ela faz o quê? Se couber, ele não usa barra de rolagem. Se não couber, ele mostra a barra. Então aqui no caso agora não tem a barra porque o automático viu que a altura era maior do que o conteúdo, então não precisava de barra. Mas se você diminuir aqui, por exemplo, para 40 pixels, ele vai incluir aqui a barra porque ele sabe que 40 pixels não consegue exibir todo o conteúdo daquele elemento. Então, o funcionamento é o seguinte: você tem o hidden, que esconde o conteúdo que sobra, tem o scroll, que sempre exibe barras, e tem o alto, que exibe barras se necessário. Agora, um outro item importante é o flutuação. E o que acontece? Os elementos, quando você coloca eles na sua página, o navegador vai lendo a página e vai exibindo eles do topo para baixo na ordem em que eles aparecem. Então, você tem lá o primeiro parágrafo, ele aparece primeiro, o segundo aparece segundo e do topo para baixo aqui. Você pode alterar o fluxo disso e, para isso, você precisa posicionar o elemento ou mandá-lo flutuar. Quando você coloca o float aqui, você vai falar se ele vai flutuar à direita, à esquerda ou não vai flutuar. E aí, os outros elementos eles vão aparecer ao lado daquele elemento com float. Vamos ver isso aí. Nós temos 4 parágrafos. Eu coloquei a ID no primeiro e no segundo e diminuí a largura do segundo. O resultado é que aqui cada um daqueles parágrafos vão aparecendo na ordem em que eles estão lá no código-fonte, e apesar dessa largura aqui estar diminuída, não tem nenhum elemento aparecendo aqui do lado desse segundo parágrafo. Se eu falar que ele pode flutuar, agora o elemento como que saiu daquele local onde ele estava e está aqui flutuando à direita,
e os outros elementos eles ocuparam aquele espaço. Então, olha, quando eu reduzo aqui a página, você vê que o terceiro e o quarto parágrafo, eles ocupam aqui a lateral esquerda desse elemento. Se você prestar atenção aqui, nesse quarto parágrafo, a parte direita dele, ela não está vazia, ela possui aquele elemento que está com flutuação aqui. Então, ela está ocupada, a parte direita dele está ocupada. Se você usar o clear com um elemento, o elemento ele não vai ter ninguém flutuando no lado em que você indicar o clear. E aí as opções são clear none, para nenhum lado limpo, que é o caso lá padrão. Left, se eu não quiser ninguém à esquerda, ninguém à direita, ou ambos, ninguém nem à direita e nem à esquerda. Então, aqui eu vou acrescentar no quarto parágrafo um clear. No caso ali, clear, deixar o clear both aqui, para nós visualizarmos lá que esse quarto parágrafo não aceitou ficar aqui, porque ele queria que ambos os lados dele não tivesse ninguém flutuando. Então, com o clear both ficou daquele jeito. Se eu colocar aqui o clear left, então aqui ele está falando que do lado esquerdo daquele elemento não tem ninguém flutuando. E realmente aqui não tem ninguém flutuando desse lado esquerdo. E se eu ajustar aqui que eu não quero ninguém flutuando na direita, então esse elemento tem necessariamente que ir lá para baixo, porque ele não quer ninguém flutuando à direita aqui. Então, quer dizer que se eu colocar right ou buff, ele vai para baixo aqui para não ter ninguém flutuando do lado direito dele. Vamos ver agora outros seletores, além daqueles que nós já temos isso. E aqui nós vamos começar com o que nós já vimos, que é o de descendente. Basta colocar um espaço aqui que eu estou selecionando todos os descendentes do elemento P aqui, que tem a tag spam e a class importante. Nesse outro caso aqui, eu vou estar selecionando apenas os spams com class importante, mas que são filhos de P. Ou seja, aqui com o maior que já não é mais o mesmo funcionamento do espaço, que o espaço ele vai aceitar qualquer descendente. Aqui no caso do maior que é somente o filho. Então aqui você vai identificar o pai e aqui o filho à direita do maior que. Para selecionar o próximo irmão, nós vamos usar o mais e qualquer irmão vai usar o tio. Aqui nesse caso, eu estou selecionando qualquer P que é irmão próximo de H1. Então, qualquer P que aparece ali após o H1, ele vai ser selecionado. Se eu não me importar com o lugar onde esse irmão está, mas apenas que ele seja irmão, então eu vou usar o tio aqui, H1P, vai selecionar todos os P's que são irmãos de H1, mesmo que eles estejam um pouco longe desse H1. Como eu falei lá no caso dos links que existiam outras pseudoclasses, algumas estão aqui, olha. Quando você seleciona o first letter, você está selecionando a primeira letra de um elemento. Aqui no caso P first letter, eu estou selecionando apenas a primeira letra do parágrafo para aplicar alguma coisa nela aqui. Alguns livros eles têm lá a primeira letra dos parágrafos lá do primeiro do capítulo com uma fonte um pouco maior, né, e destacada lá do resto do texto. Nós podemos fazer isso com esse P first letter aqui.
Aqui nós vamos ter aquela primeira letra ajustada com 300% do tamanho lá. Aqui eu vou estar com a primeira letra apenas daquele elemento que tem o ID primeiro aqui. Então, ficaria bem como é nos livros, né? Você pode também aplicar propriedades lá quando o elemento estiver com o mouse em cima dele ou quando ele estiver com o foco, ou seja, quando o teclado for digitar naquele elemento. Basta você usar aqui a pseudoclasse hover, por exemplo, ou a focus. Nesse caso aqui, olha, todo parágrafo que tiver embaixo do mouse vai ficar com a cor de fundo yellow. Então aqui, quando o mouse chegar em cima de algum parágrafo, ele vai ficar com a cor de fundo yellow. Você pode usar qualquer propriedade do CSS. Aqui nós também podemos ajustar aquilo que aparece antes e depois de um elemento, selecionando com Before e After. E aí é alterar o content. Por exemplo, nós temos abreviações. Se você quiser deixar marcas nas abreviações antes e depois da abreviação, você pode fazer dessa maneira aqui. Ó. Desse jeito aqui, por exemplo, se eu tiver lá a abreviação JS na minha página, ela vai acabar aparecendo lá para o usuário com os colchetes aqui, antes e depois da abreviação. Além das pseudoclasses, nós também podemos fazer seleções por atributos. Então, nós podemos usar algo desse tipo aqui, por exemplo, para selecionar todos os LIs que tenham um atributo lá dentro da tag inicial igual a chamado value e com o igual o valor 5. Então, dessa maneira aqui, todo mundo que tiver desse jeito na página vai ser selecionado e vai receber o font weight bold. Você também pode selecionar todos os LIs que têm um value, independente de qual value. Só usar dessa maneira aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho esses parágrafos com ID. Se eu retirar o ID de um aqui e aplicar aquela seleção lá com P, selecionando todos os P's que têm um ID e colocando aqui background color neles, nós vamos destacar todos aqueles elementos que têm ID e aquele que não tem, não fica destacado. Mas eu também posso selecionar um determinado elemento. É lógico que isso aqui não seria o ideal, mas eu poderia, por exemplo, selecionar o segundo elemento ali com isso. É lógico que o melhor mesmo é utilizar o hashtag aqui direto e segundo, mas eu estou mostrando aqui que tem uma opção. E aí, quando nós estivermos usando links, por exemplo, se quiser ajustar alguns valores ou imagem, você pode usar para qualquer valor de atributo aqui no elemento. Então, ali, olha, ele selecionou o segundo, utilizando isso aqui. Você também pode selecionar utilizando um determinado texto. Então, aqui, se tiver uma imagem com o Alt, com o texto foto, eu seleciono assim, olha, Alt igual to foto, e aí ele seleciona todos aqueles que tenham foto lá naquele texto do Alt. Por fim, aqui nós vamos ver mais um pouquinho sobre a tag body. Você pode ajustar a margem, padding e border do body, tá? Todo o estilo que você quiser aplicar no corpo inteiro, você sempre vai usar o body. Então, aqui no caso, eu quero aplicar uma fonte family para todo o meu corpo da página, eu vou usar o body aqui para selecionar todo aquele corpo. Aqui eu vou estar aplicando a cor de fundo preta
e a cor de texto branco para toda aquela página usando o seletor Body. Para retirar as margens que nós vimos lá que o navegador coloca uma margem padrão, no caso do Chrome lá foi 8 pixels, você pode selecionar então o Body e colocar a margem 0 pixels. Que eu estou adicionando uma borda aqui para nós visualizarmos essa borda e a margem aqui que existe, que o próprio navegador colocou. E agora, se nós aplicarmos aqui aquele margem de 0 pixels, essa nova margem vai ser usada e você nota que a borda colou aqui no canto da tela do navegador, da janela do navegador.